gustaría que pudiéramos comenzar haciendo un recuento de cómo ha sido la migración en México en las últimas más o menos 30, 40 décadas, cómo han sido los flujos migratorios en este periodo, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta un poco que todos nos hacemos, porque sempre está no aire, por que os fluxos migratórios de México nunca se acabam, não? Realmente a migração mexicana a Estados Unidos começa desde o final do século XIX, e uma característica que nadie lhe ganha a México é que é o fluxo migratório mais constante do mundo. Se uno vê outras experiências, por exemplo, japoneses em Brasil ou qualquer outro tipo de experiência, há uns anos, 2, 3 décadas, depois barram. Inclusive os italianos, os irlandeses nos Estados Unidos, pero o México ha sido um fluxo muito constante e bastante massivo. Pero eu distinguiria assim os últimos 30, 40 anos, principalmente a partir de los 80, não? Lo que todos os especialistas denominam um pouco a nova ola de migração, porque a migração anterior hasta los 50 aproximadamente era uma migração bem-vinda, era uma migração de colonização. Os governos como que em geral buscavam e aceitavam muito bem os migrantes, e a partir de lo que nós outros chamamos nova ola de migração, isso não passa mais, é uma migração que se vai tornando paulatinamente em todo o mundo, principalmente em México e Estados Unidos, uma migração ilegal. O que quer dizer que aparentemente, eu digo, não são bem-vindos os trabalhadores migrantes, pero isso não é verdade, porque o que mais se quer nesse momento migrantes trabalhadores ou trabalhadores migrantes, e não cidadãos, nem famílias, nem poblar os países. O que se quer é uma mão de obra que as populações de los países autóctonos, como dissemos, não cobre. Isso é muito importante porque agora nós outros na televisão, bueno, não só na televisão, a televisão é essa expressão máxima, não? De esse sistema de xenófobo que desarrolla muito uma propaganda contra os migrantes, pero sabemos que os migrantes não disputam nem ocupam trabalhos de la população autóctona. Se justamente é um trabalho precarizado, mal pagado, generalmente insalubre. Há uma expressão que diz trabalhos 3D, que seria em inglês, pero que quer dizer sujos, pesados e difíceis, não? Em geral, as populações de los países desenvolvidos não querem realizar esse trabalho. Aun quando há uma crise e há muito desemprego, não? Não sei se vocês se acordam, uma película com Javier Bardem que diz Los lunes ao sol, que é a situação de los obreiros despedidos quando cerram os astilleros em Espanha. E eles estão desesperados e uno lhe diz: por que não vas a trabalhar nos invernadeiros de Almeria? E diz: pues como, não? Os invernadeiros de Almeria são para os trabalhadores migrantes de África, de América Latina, depende. Também aquela outra película que, como se chamava, do tempo de Margaret Thatcher, que os despedidos acabam sendo striptease com uma companhia. Não? Também abrava isso justamente o problema do desemprego. Pero, sin embargo, apesar do desemprego, aumenta ou são muito necessários os trabalhadores migrantes em los escalones mais baixos de los trabalhos. Não? E no caso de Estados Unidos, o crescimento que ha tenido Estados Unidos em los 70, 80 e hasta 90 requeriu muitíssima mão de obra. Ao mesmo tempo, como dizem todos os estudiosos, não pode haver uma migração só por um problema ou por um fator ou por uma direção. Se aumenta a demanda de trabalho, de trabalhos precarizados, mas ao mesmo tempo em México se está expulsando cada vez mais gente, não? Pero nosotros podríamos hablar, o sea, podríamos definir a México solamente como un país que expulsa gente, o también un país que recibe mucha gente, muchos migrantes, o como incluso un país de tránsito, ¿no? Sí. Porque los centroamericanos pues
tienen que pasar forzosamente por aquí para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces... Sí, isso é uma pergunta muito interessante. México realmente acaba sendo um país de expulsão, um país de recepção e um país de trânsito. E se vocês veem as últimas notícias, quase todas se referem a esse papel como trânsito de migrantes de Centro-América. De outros lugares também, vocês viram a hora nessa matança que hubo gentes de outros países, pero realmente o foco do trânsito são os centro-americanos, guatemaltecos, salvadorenhos e hondurenhos principalmente, não? E creio que é importante distinguir o que significa ser um país de trânsito. Só há uns poucos anos que se empieza a falar de la outra fronteira, não? Vocês que trabalham muito os problemas sociais e tudo isso podem ver que se começou a falar de la outra fronteira, não? Ou se diz la fronteira sul dos Estados Unidos se empieza no sul de México. Por quê? Porque os países de trânsito não são solamente um país onde passa a gente. Atualmente, toda a tendência de los países desenvolvidos é delegar a los países de trânsito a função de detener a migração. Sim? Então, é um papel, eu creio que, pois muito discutível, um papel triste. Creio que em Europa isso está passando, por exemplo, com os países do norte de África, não? Marrocos, agora ha havido vários conflitos, Espanha com Marrocos, e também se pensa que toda a zona do Magreb está atuando como um colchão ou um filtro para detener a migração europeia, não? E, bueno, no caso da América Latina está essa conjuntura que devem de passar por México, pero há que reconhecer que já existe uma grande migração latino-americana à Europa, principalmente à Espanha, não? Aunque sejam mais de los países andinos, principalmente América do Sul, pero também já alguns guatemaltecos, salvadorenhos, hondurenhos também. E, claro, são o que nós outros chamamos os novos destinos migratórios, não? E isso responde muito também à nova demanda de trabalho em Europa. E principalmente de mulheres, por isso se habla de feminização da migração. Pero por que buscam as mulheres para ser migrantes? Buscam as mulheres porque existe uma série de demanda em lo que os europeus estão chamando serviços de proximidade. ¿Sí? Os serviços de proximidade abarcam uma ampla gama de ocupações que tem que ver com o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo, pero é muito mais que isso, inclusive principalmente cuidados de ancianos. E isso responde também ao que nós outros chamamos todas essas transformações neoliberais que ha havido no mundo a partir dos 70, 80, não? Que os governos já não querem mais assumir uma série de funções, por exemplo, atenção à vejez, ¿sí? Cuidado de niños, de enfermos. Bueno, então, quem vai cobrir se as mulheres autóctonas estão se integrando massivamente ao trabalho extradoméstico, não? Então, vão as cuidadoras, vão a cuidar, as mulheres latinas, andinas, principalmente vão a cuidar, como dizemos os outros, de los hijos de las outras, e ao mesmo tempo deixam seus filhos para que outras les cuidem, não? Pero pues é um processo, eu diria, quase imparável por la crise mundial que há e porque não há uma esperança, por lo menos a curto prazo, de que esses governos de los países desenvolvidos modifiquem sua política migratória, porque é uma política migratória que criminaliza os migrantes. Nós hemos visto na televisão, isso é só um exemplo de coisas que passam diárias, não só os migrantes esses que morreram, os 72, o sequestro e todas essas questões são coisas de pão comido. Também os migrantes africanos, que vocês também veem muito na televisão, não? As famosas balsas que viajam, não? As pateiras que acabam voltando, há muitas mortes no Mediterrâneo, e quanto mais hemos visto, quanto mais obstáculos põem, mais aumenta a economia delinquencial, não? Quer dizer, mais torna necessário que os migrantes se vayam
não podem mais passar por os mecanismos normais, têm que recorrer a essas bandas criminais que são realmente um dos principais setores que está tendo ganâncias com esse novo modelo, não? Porque os países desenvolvidos sim necessitam mão de obra migrante, por esta razão que eles disse que eles ocupam um lugar na estrutura laboral que os nativos não querem assumir, e também porque pois os países europeus e também outros desenvolvidos, Estados Unidos, já o crescimento populacional é muito pequeno. A gente não quer ter filhos, imagine-se, não? E então a população ativa jovem é muito chica, e quem vai pagar os fundos de pensão que permitem que depois a população mais anciana possa viver? Esse também é o grande problema das pensões. Então, bueno, há uma série de razões por que necessitam migrantes, e também uma série de razões por que nossos países expulsam migrantes, não? Eu não estou muito de acordo com uma ideologia muito oficial, digamos, em quase todos os nossos países, que só ataca os países desenvolvidos como se eles foram os únicos responsáveis. Não, os problemas de migração também nascem em nossos países, não? Quando se expulsa a gente, quando não se cria fontes de trabalho, quando existe um Estado que não protege de nenhuma maneira as suas populações.